Oi, não sei se essa está começando agora. Hoje é Dia Mundial do Rim. Cerca de 10 milhões de brasileiros têm doenças renais, mas boa parte dos pacientes demora a descobrir algum problema porque os sintomas só costumam aparecer depois que o rim perde mais da metade da sua capacidade. A nefrologista Ana Carla Souza vai explicar o que fazer para manter os nossos rins saudáveis. Um dos grandes vilões das doenças renais é o sal. E esse é o nosso assunto com a nutricionista funcional Patrícia Davidson Hayat. A Patrícia vai falar dos riscos do sal na alimentação e vai dar alternativas mais saudáveis em relação ao sal branco de cozinha, que perde boa parte dos seus nutrientes por ser refinado. Uma boa dica para manter nossa saúde em dia é beber bastante água. A gente sempre ouve isso, né? Um conselho importantíssimo, claro, para boa função renal, inclusive. O publicitário Celso Fortes e o administrador Haroldo Neto criaram um aplicativo chamado Beba Água. O programa tem feito sucesso nos celulares. O objetivo é esse mesmo do título: estimular e lembrar as pessoas de beberem a quantidade ideal de água por dia. Temos a presença da atriz Silvia Pfeiffer, que interpreta no teatro um dos maiores mitos do século XX, a cantora Maria Callas. A Marília Pêra é a diretora do espetáculo Callas, que lembra as glórias e também os dramas da vida da diva, considerada uma das maiores sopranos da história da música. E nós vamos conhecer hoje um trabalho bem diferente, o trabalho da Maria Zi. Ela é mestra bonequeira. Ela cria bonecas de pano, que são chamadas de bonecas benditas. Um trabalho artesanal inspirado no universo feminino e que também tem mais uma missão: levar um clima positivo de felicidade através dos contatos com essas bonecas. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter. E agora temos o Instagram, que é a mesma coisa de sempre, @Programa Sem Censura, tudo junto. O Facebook é Sem Censura TV, que aí já é a fanpage. Mas a gente conta com vocês, tá? E o Instagram é bem imediato, né? Então dá para participar mais rápido. Vou começar pela questão do rim, né, Ana Carla? Eu falei na abertura que a pessoa que tem problemas renais só descobre depois que a coisa já está avançada. Porque não dá nenhum sinal, nenhuma bandeira antes. Algumas doenças... Nem a cor do pipi, nem o cheiro do pipi, nada adianta. Algumas doenças realmente elas são muito silenciosas, né? A doença renal, ela é perversa com o doente porque ela não dá sinal. E quando a gente vai perceber, já está numa fase muito avançada, né? E que a gente às vezes tem pouca coisa a oferecer para voltar com essa função, né? Às vezes o paciente fica tratando muito tempo uma hipertensão arterial isolada, né? E depois vai descobrir que o problema inicial era o rim, não era só o coração, né? E algumas doenças não, elas são gritantes, né? A pessoa tem cálculo renal, muito doloroso, sangra. Então a pessoa consegue ver que é o rim que não está funcionando bem, né? E antigamente a gente achava que o cálculo renal era uma doença benigna, né? E que hoje a gente sabe que ela é uma pontinha de um iceberg, né? A gente tem que investigar porque tem mais coisa por trás dessa pedra, né? Mas a maioria das doenças, elas são realmente insidiosas mesmo, elas são silenciosas e quando o paciente vai descobrir, né, são assintomáticas e quando vai descobrir já está numa fase muito avançada, que a maioria dos casos que a gente pega no hospital é assim, o paciente já chega numa fase que a gente chama terminal, né, da doença renal, que a gente já não tem mais o que fazer, senão oferecer uma terapia substitutiva da função do rim, que é a diálise, né? O rim já não vai funcionar mais. Nossa, mas é horrível, né? É horrível. Não é horrível, é uma terapia, não, claro, né? Mas é uma coisa agressiva. É muito agressiva. Eu sempre falo com que a pessoa tem que, né, de 2 em 2 dias... 3 vezes na semana tem que parar e durante 4 horas... É limitante tratar, filtrar o sangue, né? Que a gente fala de uma forma mais grosseira, limpar esse sangue. E a gente diz... E o que suja esse sangue? Então tudo que você limpa, tudo que você come, o né? sal?
o sal, as proteínas, tudo o que o seu organismo decompõe, né, que utiliza, ele é excretado pelo corpo por duas formas, pelas fezes, é um filtro, e pela urina. Então ali sai pedaço de hormônio, sai as impurezas que a gente produz todos os dias, o que você come, os metabólitos que não vão servir para nada, que são utilizados, e o que não serve, aquilo é excretado pelo rim. Então, essas impurezas, né, a gente consegue dosar algumas, né, a ureia, a creatinina, os ácidos, e outros não, a gente não consegue dosar, mas a gente diz que meio que envenenam o sangue, né? O paciente, quando ele está uma fase muito avançada da doença, a gente diz que ele está toxêmico, né? Ele tem toxinas no sangue que são produzidas pela própria pessoa, só que aquilo fica sem ser excretada, vai acumulando, né, e acaba sendo tóxico para o próprio paciente. Então, às vezes, eles chegam para a gente nesse estado muito avançado, que só a diálise que vai limpar esse sangue de novo e melhorar o estado do paciente. E sempre que a gente está para receber uma notícia ruim de uma pessoa, as pessoas falam, o rim já parou, né? Uhum. É uma coisa que dá um medo, né? Dá um medo, né? Rim. É. A gente também tem medo. A gente não presta tanta atenção no rim, né? Mas assim, no coração, isso, no cérebro, sei lá, no pulmão, eles parecem órgãos mais nobres, né? Parecem. Ou pelo menos tem mais confiança. Né? Acho que tem um marketing maior por cima, né? Mas realmente, quando o rim para, nesses doentes que são muito críticos, né? Um doente grave, CTI, que tem várias doenças, e aí quando chega na parte que o rim para de funcionar, a gente sabe que mesmo hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, todos os métodos bons que a gente tem, ainda a mortalidade aumenta demais nesses pacientes. Assim como nos pacientes que têm doença renal. O que chama muita atenção hoje é isso. É que, por exemplo, um menino, um jovem de 30 anos, que esteja em diálise, né? Ele tem a mesma chance de morrer de uma doença cardiovascular do que uma pessoa de 80 anos, que não tenha problema renal. Então, a doença renal, ela acelera muito a mortalidade cardiovascular. Por isso, a gente tenta chamar a atenção, porque hoje em dia isso é uma epidemia. Cada uma pessoa em 10 tem algum nível de doença renal, né? Uma em 10? Uma em 10. Nossa, que hoje forte, né? A campanha desse ano mundial é isso, 1 em 10, que quer dizer que cada uma pessoa em 10 tem algum nível de doença renal, algum estágio da doença renal. Não é que estejam todos em diálise, mas algum estágio de doença renal. E alguma coisa além do sal, além do que se come e do que se bebe ou não se bebe, em termos de água e tal, alguma coisa provoca os anti-inflamatórios, corticoide, alguma coisa assim que a pessoa tem que tomar por uma outra questão de saúde pode influir? A gente hoje sabe que os anti-inflamatórios, eles têm grande chance de provocar insuficiência renal, né? De acelerar ou até mesmo causar algum grau de insuficiência renal. E são remédios que a gente tem uso indiscriminado, né? Você pode chegar na farmácia ir direto na prateleira e pegar o anti-inflamatório ou o próprio atendente de balcão pode te receitar um anti-inflamatório. Ah, tô com dor de cabeça, anti-inflamatório. Tô com febre, criança, né, anti-inflamatório. E o uso indiscriminado, a gente sabe que pode levar à insuficiência renal ou até acelerar o progresso, né, o processo da doença. A pessoa às vezes tá quietinha ali e usa o anti-inflamatório de forma indiscriminada e quando dá entrada no hospital já está com uma doença renal avançada, né? E a água é importante mesmo? A água é importante como prevenção, né? Mas aí, assim, a gente estava até comentando, assim, a água para prevenir a doença renal, ela é muito importante. Mas na pessoa que já tem uma doença renal avançada, em alguns casos, a água pode ser letal, né? Porque esses doentes não conseguem... O rim, ele equilibra o teu organismo, ele está sempre tentando manter você em equilíbrio. Às vezes você ainda tem uma diurese, você está urinando, mas você não urina tudo aquilo que você ingere. E aquela água, aquele líquido fica circulando, isso sobrecarrega coração, pulmão, pressão, né? Então, um paciente num estágio mais avançado de doença renal e que resolva por ouvir alguém dizer que tem que beber 3 litros de água por dia e começa a beber, esse rim não é bom, né?
Ele não vai conseguir botar para fora toda essa água. Mas as pessoas que estão sem doença renal devem tomar água, então? As pessoas que não têm doença renal devem beber água. Ela previne por um lado e pode atrapalhar pelo outro. Numa fase mais avançada da doença, ela pode ser prejudicial. Tem gente que tem o hábito mesmo, né, Silvia? Eu tenho. Já conversamos um pouquinho antes de entrarmos aqui no estúdio. Eu bebo Silvia toma água mesmo, né? Bebo muita água. É bom, Patrícia? Você manda seus pacientes tomarem muita água? Com certeza, indico até o aplicativo deles. Indico bastante o aplicativo deles. Você já conhecia? Para poder lembrar justamente de beber água, né? Nem todo mundo adquire esse hábito de maneira tão fácil, né? Me disseram que o Pitangui diz que não tem... Eu não sei se é verdade, eu vou até perguntar a ele. Pitangui, falando com intimidade, né? O professor Pitangui diz que a melhor hidratante que existe no mundo é a água. Pois é. Dizem que a frase é dele. Então... Quando nada, para você não envelhecer, tome água, mais ou menos isso. Costumam até me perguntar, o que você faz no rosto tão bonita? Basicamente, pouca coisa estética e muita água. Eu bebo muita água. O dia que eu bebo pouca água é 1,5 litro de água, que é pouco. Para mim é muito pouco. A gente tem até um cálculo, até para quem quiser saber qual é a quantidade boa de água. Se você multiplicar 30 vezes o teu peso, você acha a tua quantidade de água. Então, para uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos, seriam uns 2,1 litros de água por dia. Isso a gente está falando, claro, de uma maneira geral. Isso varia muito de acordo com a temperatura, se você perdeu líquido no teu suor, se você faz exercício, se é céu aberto, se não é, se é verão, se é inverno. Mas, de uma maneira geral, é uma forma da gente se basear de maneira genérica, né? Sabe que uma nutricionista uma vez me disse também, aqui no Cesasura, que quando a gente sente sede, já é porque a gente está desidratado. Já é um sinal, já é um alerta. Para você sentir sede, você já está assim, seca no Saara, né? Então você tem que tomar água antes de sentir sede. Você tem que beber água antes de ter esse estímulo da sede, né? Na verdade, às vezes, com as tarefas do dia, a gente não vai prestando atenção. E um hábito que as pessoas têm muito comum é de beberem água no momento que vão comer alguma coisa. Então, acaba bebendo muito líquido nas refeições, almoço e jantar, porque associa, né? Hora de comer a hora de beber. Mas não lembra que tem que beber água nos intervalos das refeições, principalmente, né? E quando você fala água, é água mesmo? É água mesmo. Tudo que você tomar... Não adianta tomar pote de cerveja, Não, nem cerveja, nem refrigerante, mate, essas coisas não contam como hidratantes. Pelo contrário, dependendo da bebida, pode até desidratar. E aí o teu corpo requerer ainda maior quantidade de água, que é o caso das bebidas com cafeína, né? O mate, refrigerante. Né? E os chás sem cafeína, por exemplo? Os chás sem cafeína são ótimos, como parte da hidratação. Mas isso além da quantidade recomendada de água. O ideal é que a gente tenha essa quantidade de água preservada e tudo que a gente beba extra seja lucro pra gente. E adianta a gente, por exemplo, levantar de manhã e criar um hábito de tomar um monte de água e pronto, resolver o dia. Não, se você tomar um monte de água e o resto do dia você acabar bebendo mais água, ok, você só não pode tomar os 2,1 litros de manhã e esquecer no resto do dia, né? Então tem que fracionar mesmo. Tem que fracionar mesmo. Por isso que é tão interessante a questão do aplicativo te lembrando várias vezes ao dia. O aplicativo não dá para vocês mostrarem agora, né? Tem que ir lá ligar alguma coisa aí? A gente até consegue mostrar ele pelo iPhone, poderia mostrar ele pelo iPad, a tela é pequena. Mas aí a gente pode rapidinho, ele vai trazer pra gente poder mostrar. Essa questão do aplicativo é até interessante, porque o aplicativo ele acaba te lembrando de beber água não na hora que você está com sede. E sim, ele fraciona ao longo do teu dia útil, digamos assim, os momentos que vai te lembrar para você poder beber justamente a água. Você configura a hora que começa o seu dia, a hora que termina o seu dia durante a semana, e ele vai ao longo do dia te lembrando de tanto e tanto tempo. Então você não espera realmente sentir aquela sede, que é quando seu corpo está totalmente desidratado, para você ir beber água. Então acaba criando um hábito na pessoa, né? O aplicativo te dá um toque, né? Assim, ele vai dar um sinal sonoro. Ele dá um sinal sonoro ou um texto. E até agora a gente vai inserir, muitas pessoas foram pedindo modificações no aplicativo, melhorias. Ele agora vai vir algumas dicas. De vez de ser um sinal sonoro, ele vai te dar uma dica: beba água que faz bem para sua pele, beba água que faz bem para o seu cabelo, beba água, enfim, para poder justamente incentivar mais ainda a pessoa a levantar, parar o que está fazendo e beber água.
Geralmente a pessoa começa o seu dia a dia, tá lá e acaba não parando para poder levantar e beber água. O que acontece no dia a dia também? Tem uma questão séria, essa questão da água, com a vida que a gente leva. Nas cidades grandes, eu acho que hoje nem é mais prerrogativa de cidade grande, as cidades de porte médio também sofrem o mesmo problema, a não ser as muito pequenininhas, as cidadezinhas, que aí não vai ter. O engarrafamento também meio que te inibe. Outro dia, uma moça que usa trem, mora longe do trabalho, me contou que ela está com um problema com o remédio da pressão dela. Porque se ela toma o remédio na hora que todo dia de manhã cedo, ela fica 3 horas na condução, ela não consegue chegar em casa, eliminar e fazer o pipi dela lá, entendeu? Então virou um problema tomar um remédio de pressão. Ela passa o dia inchada, porque ela só consegue tomar de noite, quer dizer, os engarrafamentos, o trânsito, a falta de banheiro, né? Principalmente para a mulher, né? Para a mulher, sobretudo, é mais complicado. A gente recebe muitas mensagens de usuários, né? A gente já recebeu uma mensagem tipo assim, eu evito beber água se eu não tenho que ir toda hora ao banheiro. O que é real, né? Se você tomar água, você vai ao banheiro. Isso aqui é importante, né? Ir ao banheiro. A gente já recebeu assim, a gente recebe muitas mensagens assim, de pessoas agradecendo, mudou minha vida, enfim, estou me sentindo melhor, mas tem pessoas que são engraçadas, que tipo, esse aplicativo me lembra toda hora de beber água, isso está chato. Mas esse é o objetivo. Né? Esse é o objetivo. E o aplicativo é mais como prevenção mesmo. Acho que a água, nos casos normais, fora os casos que as pessoas de repente estão doentes, como a doutora falou, ele é mais para prevenir mesmo, né? Assim, é unânime que a água faz bem à saúde. Né? E compra-se esse aplicativo, como é, Haroldo? Na Apple Store ele é pago. E graças ao recurso que a gente captou na Apple Store, a gente conseguiu desenvolver para Android grátis, entendeu? E hoje na Apple Store ele já atingiu 157 mil usuários. E em uma semana, tem uma semana o Android? Tá 2 semanas. 2 semanas o Android já tem 2.000 pessoas, tá crescendo muito rápido, entendeu? Com o recurso da Apple a gente conseguiu desenvolver para as outras plataformas de uma forma gratuita. Então foi bem legal, assim, os próprios usuários eles estão ajudando a gente a poder desenvolver em outras plataformas. Porque o aplicativo hoje, na Apple, ele é vendido por 99 centavos. Assim, e como é que a gente compra? Entra na lojinha da Apple? Na própria Apple Store, você faz o download do aplicativo e aí ele tem um custo de 99 centavos e aí você instala na mesma hora e começa a usar no mesmo momento. E vocês ganham dinheiro como com isso? Na verdade, inicialmente... Assim, vocês fizeram de curtição? Não era de curtição, assim, o aplicativo ele nasceu com um problema que eu tive com a minha filha, né? Eu tenho uma filha adolescente, 17 anos, que quase morreu ano passado. Ela entrou com uma infecção no rim, que foi agravando, enfim, ela teve que ser entubada, CTI, aconteceu vários problemas com ela. E depois desse problema, ela conseguiu, graças a Deus, ficar boa. Eu coloquei no iPhone dela para lembrar ela de beber água. Porque, é claro, a gente não pode dizer exatamente se o problema dela não beber água, porque ela não bebia água mesmo. Causou isso, mas com certeza agravou muito. Presta atenção aí, doutora, que eu vou te perguntar. Com certeza agravou muito, até porque viraram ela ao avesso, então ela não tinha nenhum problema físico. Foi um momento, uma infecção que tomou uma proporção muito grande. E aí foi até a ideia do Haroldo da gente justamente transformar aqueles lembretes num aplicativo. E a gente começou a perceber que muitas pessoas... o problema é que eu tinha dentro da minha casa, as pessoas têm, sim, pelo mundo inteiro, é um absurdo. A questão de não sentir sede é uma epidemia. Assim, você trabalha muito em ar-condicionado, o dia é corrido. Eu mesmo, às vezes, estou trabalhando e assim, acabo o dia e falo, caramba, eu não bebi tanta água quanto eu deveria ter bebido. E o aplicativo até me ajudou a me policiar um pouco mais, de parar o que eu estou fazendo de frente do computador, levantar e ir até a geladeira e beber um copo d'água. O interessante é que antes do aplicativo eu não bebia água. Eu também não tinha eu estou quase confessando aqui a verdade. Eu não bebo água. Eu acho que você faz parte da minha vida. Eu me lembro perfeitamente da gente indo uma vez numa viagem do Henrique, a imagem da Silvia Pfeiffer com uma garrafa desse tamanho, PET, de água, nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre penso nela, vejo essa imagem e continuo não tomando água. Agora acho que eu vou botar esse aplicativo que funciona. E eu acho que o hábito faz o monge, né? Eu às vezes começo a me sentir um pouco estranha, assim,
fisicamente antes de sentir a sede e já é a água. E para mim ficar, por exemplo, 1h30, 2 horas sem tomar metade que seja de um copo d'água é um absurdo para mim, porque eu distribuo... Tem água aí, tá perto da sua mesa, embaixo da sua mesa. Tem, tá aqui. Aqui, acho que você tem. Mas o próprio organismo começa a se habituar, ele já vai pedindo. E acaba sendo tudo hábito, não tem o alcoólatra que treme enquanto bebe. Deve ser a mesma coisa, você fica sentindo que tem alguma coisa errada e não sabe o que é a água. Eu lembro que ano passado, quando eu estive aqui, o Fernando Pamplona estava com a gente no programa. E aí eu vinha falando sobre a importância da água, ele falou: eu não bebo água nunca, nunca. Eu fiquei, tudo bem, eu tenho 80 anos, eu sou ótimo e tal. Eu fiquei, tá certo, não tem problema. Mas tinha uma genética... mas quando acabou o programa, ele falou assim: eu tenho o maior cálculo no rim, mas eu não quis falar, não. O senhor devia ter falado. Tem cálculo, tinha. Cálculo depois ele confessou: tem um cálculo no rim, mas eu achei melhor não falar. Não, eu faço esses exames aí que tem ureia, não sei o que, né? Creatinina. E outro dia deu uma diferença e o médico falou assim: você não está tomando água. Eu olhando para aquele papel, ele bem sujo. Como é que você bola de cristal? Falei, como você sabe isso? Olha aqui, ureia. E beber água parece ser uma coisa tão simples, né? Mas para muitas pessoas é muito complicado. Porque tem gente que diz que não gosta de água, tem gente que diz que não sente sede, tem diversas desculpas para dizer por que não beber água, né? Mas é uma coisa tão simples, né? Que faz tão bem. Pode você melhorar. Programa até que hora você vai beber água? O aplicativo, você diz a hora que você acorda e a hora que você dorme. Então vamos assim, até para ele não ficar lembrando você. 8 da manhã e dorme. Só um exemplo. 8 da manhã às 8. Dorme o quê? Meia-noite. Aí ele vai te indicar ao longo do dia e vai dividir aquele dia e vai a cada você 2 faz horas, o cálculo 3 que horas. a Patrícia indicou, 30 vezes seu peso. Básico. Então, se a pessoa pesa 70, 3 a 7, 21, 2 litros e 100, e ele divide. E ele divide e vai te lembrando. Ao longo de 8 à meia-noite. E você pode até botar de quanto em quanto tempo você quer ser lembrado. Você pode ser lembrado de meia hora, uma hora. Tem gente que prefere 2 em 2 horas. Você escolhe, entendeu? A gente dá essa opção para o usuário. E está vindo agora uma atualização, que até usuários que pediram, a gente tem, por exemplo, eu recebi um e-mail de um triatleta. Ele fala, mas eu tenho 30 anos e bebo 6 litros de água por dia. E o aplicativo não quer ajudar ele. Então agora vai vir justamente uma versão que a pessoa vai poder tirar do automático e justamente colocar qual é o seu alvo de água para beber ao longo do dia. E o bom é que isso vai ajudar até os pacientes dela, que tem que beber muito pouca água, que não podem exagerar na água, que ele vai poder botar uma quantidade bem pequena de água e aquilo vai até ajudar ele a controlar o pouco que ele tem que beber, muito bom, porque ele serve para todo, democratizou. O aplicativo, na verdade, ele agora vai ficar assim, mais livre para o usuário poder ter liberdade de configurar. Dá pra gente ver aí o aplicativo? Dá. Deixa eu mostrar aqui para Alex, vira aqui, ó, beba água, bebeu. Pode fazer aí, que essa câmera está mostrando. Se você beber, no caso ele está no lembrete, ele te lembrou. Se você bebeu, você define quantos ml você está bebendo nesse momento. Vamos supor, 350 ml, bebeu sim. Aí ele na verdade, ele traçou um objetivo de 2,4 litros, e ele diz que eu bebi até agora 86%, que faltam 86% ainda. E o que eu bebi 14%. Aí daqui a tanto tempo ele vai lembrar novamente. Aí ele fornece para você também relatórios por dia, por mês, por ano, para você acompanhar o seu objetivo, até para o seu médico poder dar uma olhada e ver se você realmente está bebendo água ou não. A parte de configuração também é super simples, intuitiva, peso, atividade física, a hora que inicia o dia, a hora que termina e o intervalo que você quer ser lembrado. O aplicativo, assim, é bem simples e bem funcional. A gente quis fazer ele de uma forma que... Você já tinha feito outros aplicativos? Não, esse foi o primeiro. Esse é o primeiro da dupla? Esse na verdade vai ser o próximo. Tu vai esperar tua filha ter outro problema mental, pelo amor de Deus. Na verdade, diminuir o sal. Quantas refeições você conseguiu eliminar o sal? Na verdade, eu tive até uma amiga que me pediu, por que você não faz um para criança? Porque minha filha também tem que ficar correndo atrás dela para beber água. Faz um para criança, com um bonequinho. Hoje em dia, né? Até bebê já tem, né? O iPad vira uma babá, garotinha. A minha sobrinha de 6 anos fica jogando no iPad dela o dia inteiro. Aí o iPad
talvez daria um alerta. Uma ideia. Cria um hábito desde pequenininha para poder ter hábitos mais saudáveis. Para virar uma Silvia Pfeiffer quando crescer. Uma pele ótima. Uma pele boa, linda, fica linda como ela, eu quero. Eu acho que a história também do beber água, assim, é mais do que um hábito, acaba virando um estilo de vida mais saudável, né? Você poder ficar mais regrado, poder buscar uns caminhos mais com saúde, tentar se alimentar melhor, evitar outras bebidas, né? Que a água acaba sendo melhor para você. Bom, muito obrigado. Vamos fazer um intervalo e vou voltar conversando com a Patrícia sobre a questão do sal, tá? O sal, tem gente que já pega o prato, chega num restaurante, vem a comida, né? O prato chega, a pessoa pega o saleiro, tá, nem experimenta. E é muito frequente. É o que mais tem. Isso não deve ser normal, né? Vamos lá, conversar sobre isso. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. A dieta do brasileiro inclui muito sal. O intervalo foi animadíssimo, só para saber, só para registrar. E todo mundo falou que tomar, confessamos, várias pessoas confessaram, uma toma muito, uma não toma nada, mas esquece, é assim. O brasileiro usa muito sal, inclui muito sal na dieta, talvez 2 vezes mais do que deveria. Será isso, Patrícia? 2 vezes mais. As últimas pesquisas nacionais mostraram que a ingestão chega a quase 13 gramas por dia. A recomendação seria ficar em 5 gramas de sal por dia ou 2 gramas de sódio, que seria o equivalente. A gente está falando de pessoas comuns. Pessoas comuns. Pesquisa do IBGE, feita com a população brasileira. Então a gente usa muito sal desde sempre, né? Sim. Usa na casa de cada um. Sim. Porque na rua eu acho a comida muito salgada também. Mas é que o sal não é só o sal de adição. Isso que confunde um pouco a cabeça das pessoas, então né? Esclarece pra gente. O sal, na verdade, ele está contido em todos os alimentos, né? O sódio, principalmente, né? Você vê os produtos industrializados, né? Uma forma de conservar melhor os produtos industrializados é a adição de sódio. Então, por exemplo, você pega um tablete de caldo desses industrializados. Nossa. Ele tem mais do que a metade da recomendação diária de sódio do molho teu dia. De tomate, aquele molho de tomate, um absurdo, esses hambúrgueres congelados, macarrão instantâneo que tem aquele pozinho, é veneno. Isso é mais, um macarrão instantâneo com pó é mais sódio do teu dia do que a recomendação do dia inteiro. Então, fora tudo que você ainda adiciona. Então, enfim, é impossível não passar dessa recomendação para alguém que não tem esse esclarecimento, né? E esse sal light, essas coisas... Então, aí tem alguns tipos de sal. Por exemplo, o sal light, no caso, ele hoje é de facilidade, é fácil de encontrar. E ele é uma mistura de cloreto de sódio, que é o sal normal, com cloreto de potássio. Então, parte do sódio, que normalmente viria no sal, ele é substituído pelo potássio. Que é até um nutriente interessante, porque ele antagoniza, ele faz, digamos, a contrapartida do excesso do sódio. Quanto mais sódio eu consumo, mais necessidade de potássio eu tenho para conseguir colocar esse sódio para fora, digamos assim. Ele é um adjuvante no expulsar do sódio do corpo da gente, né? Então é melhor usar o sal light. Excelente, é uma ótima opção. É muito mais caro, no entanto, assim, para as pessoas de modo geral? O problema do sal light é que, como ele não salga tanto, as pessoas exageram. E aí, no que exagera, você deixa de ter o benefício dele, né? Ele é um pouco mais caro do que o sal normal, sim, mas ele tem inúmeros benefícios. Então, você pode, por exemplo, não cozinhar com sal e adicionar esse sal no final da preparação, ou só quando tiver no teu prato. Você prova a comida primeiro, que é um hábito que a gente sempre recomenda, né? Para depois você, então, colocar o sal que for, que seja o sal light ou um outro tipo de sal. Quem gosta de sal, quem gosta da comida salgada, porque o tempero não tem nada a ver com sal, né? Não, o tempero não tem nada a ver com sal. A cebola, o alho, o orégano, o cominho, o manjericão, essas coisas todas podem ajudar você no preparo
a utilizar menos sal. Sem dúvida. Na verdade, você pode cozinhar com tudo isso e depois, no final, provar, e a comida estando dentro da tua perspectiva de paladar, você nem precisa salgar. Mas sabe que eu acho que isso não é uma coisa, quer dizer, claro que o brasileiro tem pesquisa, não vou discutir com a pesquisa, mas vendo esses programas do Discovery, de noite eu gosto de ver o Discovery, e tem umas chefes, uns programas assim que tem uma chefe meio louca, loura, um cabelo arrepiado. Ah, sei. A quantidade de sal que ela bota numa comida, é um negócio inacreditável. É inacreditável. Não, porque o sal, ela pega punhados mesmo. Eu tenho a impressão que eu não ia conseguir comer nunca. E ainda fala um pouco, né? Você pega um pouco de sal. Aí eu fico assim, você já viu também assim? Um pouco de sal dela? Sempre. É um monstro de pouco de sal, eu fico, nossa, um pouco de sal. Essa comida fico nervosa. Não sei como ela mas faz. aí na população americana esse consumo deve estar ainda muito mais alto. 10 vezes. Se seguir aquela chefe, com certeza. Não, porque a quantidade de produto industrializado, né, é muito acessível e a vida que precisa ser mais fácil, você usar micro-ondas e você não tem quem cozinhe, você não tem tempo, então você vai comprando tudo congelado industrializado, né? Então o teor de sódio da tua alimentação é muito mais alto. E ainda pega esse punhadão e joga, não dá certo. Por exemplo, o congelado hoje é igual micro-ondas. Pode até não fazer bem, mas é inevitável, né? Porque é muito difícil você conseguir chegar em casa do trabalho depois do dia inteiro e ir preparar uma comida, levar mais uma hora preparando. Você acaba tendendo aí, você pode até buscar os congelados mais saudáveis. Se você tiver, sei lá, um peito de frango... que não seja, que pode ser congelado, mas já está congelado na forma de filé, você pegar ao mesmo tempo que você vai colocar isso numa frigideira, é o tempo que um congelado vai ficar pronto. Também tem isso. Então, assim, se você tiver um pouco de programação, eu acho que é muito mais se programar uma vez na semana para a tua alimentação sua e da família durante a semana, do que propriamente você precisar pegar coisas mais rápidas, porque a relação custo-benefício não é boa. E você trouxe vários tipos de sal, Eu trouxe vários tipos de sal. Então, mostra pra gente. Então, a gente tem primeiro, né, o sal refinado, que é aquele sal que todo mundo conhece, né? O sal de cozinha tradicional. Eu viro pra cá, assim. A câmera tá tá te mostrando aí. Deixa o som. É você? Tá. Então, esse é o sal de cozinha, que é aquele sal... tô mostrando pra ele. É o sal tradicional. O sal que a gente conhece. Aquele sal, isso. E ele passa por um processo de refinamento e branqueamento, por isso que ele é o sal que tem a cor mais branquinha de todas. E justamente, lindo como açúcar. Exatamente. E tão ruim quanto o açúcar branco, né? E o problema desse sal é que no processo de refinamento e branqueamento, ele recebe um monte de substância química que, além de deixar o sal um pouco mais tóxico, ele faz com que a gente perca todos os nutrientes importantes que esse sal poderia ter diante da sua captação inicial, né? Então é um processo industrial, então ele não sobra grande coisa, tá? E aí a gente tem adição de iodo nesse tipo de sal, por recomendação do Ministério da Saúde, tudo direitinho. Então é o último sal que a gente deve optar. A gente tem outras opções melhores. Aí a gente tem o sal marinho. O sal marinho, você vê, ele é um pouco mais grosso do que aquele sal refinado. Acho que de casa vai dar pra ver bem. Não dá? Mostra aqui, Alex, pra gente. Aí. Então esse é o sal marinho. Ele é mais embolotado. Isso. Ele é menos soltinho, né? Ele é mais grumoso, um pouco, Você acha que né? é a mesma quantidade? É a mesma. Bom, foi colocado aqui, mas acredito... Não, tô falando a equivalência pra gente usar. É a mesma quantidade, sim, tá. sim. E aí, no caso, o sal marinho, ele tem preservação dos componentes nutricionais, ele é obtido da evaporação da água do mar, numa camada mais mais profunda, né? Porque a gente até vai falar do flor de sal, que é um outro tipo de sal, que é obtido da camada mais superficial dessa evaporação, né? Então, a gente não passou por um processo de refinamento, nem de branqueamento. Então, tem preservação dos nutrientes. Embora, se a gente for comparar o teor de sódio dos dois, não há uma redução do sódio no sal marinho. Então, isso é importante as pessoas saberem, porque às vezes as pessoas acham que estão comprando um sal especial e, por isso, elas podem consumir uma maior quantidade deles. Então, isso não vem ao caso aqui, né? Tem até 2 tipos de sal que eu vou comentar que tem um teor de sódio menor. Mas não é o caso do sal marinho, tá?
E qual que tem a quantidade de sódio menor? O light? O sal light com certeza. E a gente tem também, por exemplo... O sal marinho tem, desculpa interromper, o sal marinho também tem iodo? Tem iodo. Uhum. A quantidade é menor? Não, a mesma coisa. É lei isso também? Sim. Esse é o que é pretinho? Esse é o sal preto, o sal negro que a gente chama. Existe. Existe. Ele tem um conteúdo de sódio menor, tá? Mas ele tem adição de enxofre. Na verdade, porque ele é obtido de regiões vulcânicas, então ele tem enxofre. Isso é bom ou não? Como poderia dizer, esse enxofre não vai agregar nenhum efeito, quer dizer, contribui para o teu nível de enxofre do organismo, e o enxofre é importante para algumas funções biológicas, né? Tem alguma repercussão? Para os pacientes que tenham doença crônica, não devem usar, né? Em diálise. Quem tem doença, quem faz diálise não deve usar esse. Nem esse, nem o light, porque o light tem muito tem potássio, né? E eles têm muitas vezes restrição de potássio. Então, quem tem doença renal, ou seja, quem faz diálise ou quem tem outra doença renal, não deve usar nem o sal negro, nem o sal light. Aí tem que usar pouco sal do outro, né? E aí, Patrícia, você acha que é melhor então usar aquele sal marinho? O sal marinho é uma ótima opção. É a melhor opção. Sem dúvida nenhuma. Se a gente estiver voltando o assunto... Isso nunca foi apresentado aí. Para doentes... Isso é uma superstição que diz que não pode pegar o sal da mão de outra pessoa. Bota aqui na mesa. Bota aqui, né? Bota aqui na mesa. Lenda urbana. Nossa, eu nunca tinha visto. E o sal marinho, como ele não vende... é nacional? Não é nacional não, né? Vende em supermercado tradicional. Mas e o importado, gosto é diferente desse? Um pouco diferente, sim. Olha, eu vou mostrar assim, então, pelo sim, pelo não, que eu não sei se tem... Para não ter implicação comercial, então, para ver aqui, ó, tá vendo? Dá para ver bem. Ele parece um monte de pedacinho de carvãozinho, né? Picadinho. Esse aqui é o sal marinho, só que no formato mais cristalizado. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, e sal grosso? Sal grosso é legal de utilizar? Então, o sal grosso, o problema dele é que como ele vem em pedaços maiores, muitas vezes ele vai acabar salgando mais. Você não vai perceber e vai colocar maior quantidade no preparo da comida. É mais difícil de lidar. É mais difícil de lidar, a menos que vocês podem começar a observar no supermercado, muitas marcas de sal já vêm agora com um moedor, triturador, para que você mesmo possa... Funciona assim, aqui. Eu uso muito pimenta, assim, fica mais fresquinho. Isso. Então, nesse caso, é o sal marinho mais granulado e aquele outro sal marinho que é vendido em saco, que é mais tradicional da gente encontrar. Churrasco. Né? Esse sal marinho, assim, granulado, se você tiver que fazer uma recomendação de restrição de sódio, aí como é que você... É muito difícil. Você teria que... triturar isso num pratinho e depois você medir na colher que a gente indica normalmente. Não dá para colocar na comida porque a gente não sabe, né? Vai a mão mais grossa, alguém abre mais de triturar o triturador. É comum. É comum. Ou é o sal grosso? Não, esse aqui é o sal marinho, mas existe sal grosso vendido da mesma forma, né? Esse aqui é a flor de sal. A flor de sal é um sal mais refinado um pouco, né? Na evaporação dessa água são formados cristais muito finos na parte mais superficial, né? E isso é colhido, né? O flor de sal, ele não é um sal que a gente recomenda, até pela delicadeza dele, que seja utilizado para cozinhar um alimento, mas sim para você adicionar numa salada, num legume. E é uma coisa mais para você fazer uma graça, você ter um momento chique do sal. Exato. Ele não tem iodo. Não. Esse não tem. Ele tem iodo? Ele tem iodo, ele tem iodo. Você falou essa questão todo sal produzido no Brasil tem iodo. Essa questão do alimento, tem alguma diferença colocar o sal durante o preparo do alimento, durante o cozimento do alimento e depois que ele estiver pronto?
Tem gente que fala assim, vou colocar o sal só quando o alimento estiver pronto, não durante Tem diferença sim, porque muitas vezes quando você adiciona na cocção, depois você vai adicionar de novo. Principalmente aquelas pessoas que não provam a comida e têm hábito de colocar sal imediatamente. Então você tem sal 2 vezes, em 2 momentos. Então por isso a gente prefere que as pessoas cozinhem sem, para depois elas poderem adicionar. Então nunca colocar sal durante o processo e só colocar na hora de servir, né? Esse seria o ideal. E aí pode ser assim, porque você também não vai gastar tanto. Isso, então, exatamente. Então o mais caro vai acabar alcançando um preço mais razoável, né? Sem dúvida. E outra coisa, quer dizer, não é... Você usa menos, você não gasta tanto. E outra coisa, não é só você... Não é só você também não cozinhar com sal, mas você também não cozinhar com esses tabletes, esses pozinhos industrializados. Porque eles têm aquele glutamato. Porque eles têm o glutamato monossódico. Então, eles são adicionados de sal, tem bastante sódio na composição. Processo. E é isso que eu estou falando. Metade, mais ou menos, de um tablete vai ter a recomendação, metade da recomendação de sódio do teu dia, né? Então, para que perder ali, naquele momento, essa possibilidade de utilização, e né? muita gente usa esses tabletes e acrescenta o sal, né? Eles acham que o tablete é um tempero e aí acrescentam sal sobre aquela comida que já tem o tablete ali, né? E o tablete, na verdade, é barra pesada, né? Porque ele causa alergias, as pessoas com alergia a corante amarelo não podem. E o glutamato, ele tem uma ação no cérebro da gente, né? Ele excita o cérebro da gente, então ele aumenta a ansiedade, ele aumenta a irritabilidade, ele aumenta a desatenção. Então ele não é recomendado como um consumo diário. Já basta aquilo que a gente come na rua, quando a gente come fora, que a gente não sabe como a comida é feita. Em muitos lugares são utilizados os tabletes, né? Então, pelo menos em casa, a gente tem que preservar o máximo possível. O máximo que a gente puder. Né? Sim, sim. Voltar aos velhos tempos. Né? Verdade. Eu volto aí, tá, Patrícia, com outras dúvidas. Ô, Maria Zi, já que a gente vai voltar aos velhos tempos, vamos voltar às bonecas. Né? A gente vai voltar aos velhos tempos no sal. Vamos lá, me conta a sua história das benditas. Você faz as benditas há quanto tempo? Há cerca de 4, 5 anos. Na verdade, nem sempre eu fui bonequeira. A história começa, é claro, começa no início da minha vida, porque eu sou sou uma mineira, filha de uma costureira de um alfaiate. Então, eu cresci entre linhas, agulhas e tal. E a minha mãe me ensinou todas aquelas habilidades que uma mulher da minha geração em Minas tinha que ter, de bordado, tricô, crochê e tal. E me ensinou a devoção, né? Então, eu sempre tive, por minha conta, uma mania específica de... uma filha chega em casa angustiada com alguma coisa, eu vou fazer um suco para a filha, eu meio que rezo aquele suco e peço ao universo sossego para ela. Eu vou fazer uma echarpe para minha mãe, eu teço echarpe cantando todas as alegrias que a minha mãe teve na vida e bem dizendo isso. Isso é uma coisa minha, ninguém nunca ensinou. E em 2007, início de 2007, eu tive o privilégio de conhecer um círculo de mulheres em Brasília. E eu olhei de perto essa história de que cada mulher tem uma beleza que é só sua, que não tem essa de que só as magras, ou só as novas, ou só as louras são bonitas. E depois, logo em seguida, 2008, me parece, eu passei a coordenar um círculo de mulheres menor em Pirinópolis, no interior de Goiás, sob a supervisão da Mirella Faur. E lá, com essas mulheres, trabalhando este empoderamento feminino, essa proximidade com o sagrado feminino, eu fiz uma caminhada de 1 ano com elas, com um mito das mães das 13 lunações. E era uma história, assim, cheia de símbolos, muito rica. Eu não queria que elas ficassem muito presas na teoria, queria que elas mergulhassem de cabeça na história. E daí resolvi fazer bonecas. E elas eram, assim, rudimentares na anatomia. No início, os pezinhos eram assim, era uma coisa. E, então, fazendo essas bonecas, cada mês eu fazia uma,
eu punha naquela boneca todo o amor que eu queria que aquelas mulheres sentissem, que eu sinto por elas. Toda a alegria de estar trabalhando com elas, tudo isso. E eu comecei a coletar algumas histórias. Quando este conjunto ficou pronto, eu presenteei para este grande círculo de mulheres do qual eu faço parte. E a história acabou, aparentemente. Aí um dia, num incidente de trânsito numa cidade mínima no interior de Goiás, eu e a minha filha estávamos paradas num congestionamento. É um negócio meio surreal, né? Almodóvar perde, uma cidade de 10 mil habitantes, e a gente preso num congestionamento. Deve ter sido o único da cidade. A história da cidade. Porque tinha tido uma batida de carros irrisória, sem danos, e os dois homens, os dois motoristas, se digladiavam e falavam impropérios. Eu devo ter aprendido uns 3 palavrões na hora, com certeza. E daí, sabe como que é mãe, né? Eu não podia manobrar o carro para sair. Eu estava com a mais nova das minhas filhas do meu lado. Aí mãe tem sempre uma sacolinha de possibilidades, já que a gente não sai daqui. Fui lá na minha sacolinha e resolvi tirar uma lição de filosofia. Falei, filha, você está vendo aí? Esses homens estão agindo dessa forma porque eles não têm consciência disso. Porque palavra é igual sementinha. Aliás, o que a gente pensa é igual sementinha, o que a gente sente é igual sementinha, o que a gente diz. E natureza de semente é germinar. Eles estão semeando lixo à volta deles e vão colher lixo. Eu achei que eu tinha arrasado nesta aula de filosofia, já me dava por feliz. Daí a minha filha, que quando nasceu eu perguntei se era menino ou menina, me disseram, são olhos, porque ela tem olhos enormes. E ela usa esses olhos para futucar todas as possibilidades dos não ditos, né? Ela olhou para mim e falou, sim, então é semeando que a gente vive. E você semeia o quê, mãe? Poxa, isso não estava no cardápio. Eu devia ter avisado para ela que a aula tinha acabado, né, minutos atrás. Eu falei, não, eu não entro nessa história, eu não posso trabalhar, você sabe disso, eu estou aposentada e vamos mudar de assunto. Ela falou, mas você pode não poder ter um trabalho regular, mas você é criativa, você tem uma história aí para contar e para semear. Acabou a história, a gente foi para nossa casa. Até andou, né? Mas essa cutucada que ela me deu ficou igual etiqueta de blusa, sabe? Que você olha assim, ela é sedosinha, bonitinha, mas ela fica lambendo as costas falando, eu tô aqui, né? E eu fiquei com isso e eu pedi para minha mãe divina, me deixa fazer 3 coisas, me deixa honrar este aprendizado que a minha mãe passou para mim, que aprendeu com a mãe dela e por aí vai, me deixa ter uma atividade que eu sirva um propósito. Eu não quero vender coisas, eu não quero construir pontes, casas, eu quero servir. E quero ter alegria nisso que eu faço, né? E daí comecei a me lembrar que eu era feliz fazendo aquelas 13 bonecas. Comecei a fazer bonecas para dar de presente para as pessoas e imediatamente eu passei a chamá-las de benditas. E tinha uma questão assim estética que era engraçadíssima. Eu acho nariz grande o máximo. Eu acho lindo, gente, de nariz grande. E eu queria que elas tivessem um nariz grande. E eu não sabia nada, eu não fiz escola de artes, eu não sei anatomia. E aí eu experimentava assim, eu vou fazer o nariz tridimensional e ficava aquela bolinha, aquela batata, não dá. E aí então vou bordar e aí ficava aquelas mulheres de Picasso com o nariz de lado assim, que também não convencia. Então as primeiras benditas foram assim inacreditáveis, para ser bem generosa com elas. Mas elas tinham sempre braços grandes, que eu dizia que elas têm braços de abraçar e têm pernas longas porque elas vencem distância e mitigam saudades, tem toda uma poesia, porque tem que ter. As minhas histórias são todas cheias de paninhos de crochê lá dentro, né? E com isso eu fui pesquisando, aprimorando, né, o design delas e coletando histórias em torno delas. E hoje eu consigo isso, né? Eu posso te mostrar. Bonecas, mas assim, então, grau, você não tá entendendo. Uma mulher negra, que é a bendita alegria. Que lindo. Olha que barato. Que lindo.
Elas já tá numa pose, né? Umas pernotas. Elas têm braços e pernas articulados, então ela tem aquela cruzada de perna da Sharon, assim, ó. Tá podendo. Meninos, babem. Que barato, faz aqui. Ela tem o braço articulado e a perna também. Elas são feitas de tecido de algodão e recheadas de fibra siliconada. Mas o cabelo é... O cabelo é lã. Às vezes a lã que já se compra fiada, ou de novelo, às vezes como uma candanga. Esta lã é fiada à mão. Eu adorei essa história de perna cruzada, tão sensual. Essa candanga foi feita a partir de uma foto do Arquivo Nacional. Eu sou uma mineira que hoje vivo em Brasília, então eu queria voltar para a cidade. O jeito generoso que a cidade me acolheu. Então hoje eu faço algumas personagens ligadas à história de Brasília. Essa candanga. Essa aqui é o que? É uma sambista? Ela é uma negra. Eu tenho uma bailarina, porque ela tem Eu tenho uma parceira hoje. Né? Uma sapatilha. Elas todas têm este pé de ponta. Todas têm pé de ponta, nossa. Todas. É um convite para as pessoas pisarem devagar sobre a terra, sabe? Flutuarem. A gente não tem esse trato de ser delicado por onde a gente anda. Pisa devagar nesse chão, não é assim? Muito bonito isso. Deixa eu passar para lá. Passa lá para a doutora também. Vocês também vão entrar numa de ver bonecas. Veja, eu adorei as roupas. A Bendita Esperança. A Bendita mais idosa, né? Mas a Bendita mais idosa está muito elegante com essas bolas. Tá no shape incrível, né? Então, convite. Ela tem retenção hídrica nenhuma. Ela deve comer pouco sal, tomar muito líquido. Certeza. Ela é boa nas cores. Olha essa patilha, que cor linda. Essa é uma bordadeira. Lá no entorno de Brasília, numa cidade que chama Planaltina, tem um núcleo tão forte de mulheres bordadeiras que elas inventaram um ponto de bordado chamado Ponto Planaltina. É mesmo? E então, homenageando essas mulheres, eu fiz uma bordadeira. E este desenho aqui é o primeiro desenho que eu consegui bordar com 5 anos. A bênção, minha mãe. Olha só que barato. É bem o bordado de uma menininha mesmo. Tem uma história tinha uma aula, eu acho que a gente é da mesma geração. Do Instituto de Educação. Que tinha uma aula de arte, como é que chamava isso? Não tinha uma aula de arte que a gente aprendia a bordar? Tinha. Eu sempre fui uma mão gaga, assim, sabe? Mas eu aprendi alguma coisa, mas nunca ficou bonito. Eu bordava por mim e pelas minhas colegas. Acho que eu não passei porque eu aprendi a bordar dessa fase aqui. Né? Porque tem uma coisa de você repetir. Nossa, mas era perfeito. Você repete, você acaba fazendo, mas não tem talento nisso, né? Não é criativo. Mas eu me lembro dessa aula. Dona Maria do Carmo era minha professora. Me lembro direitinho. Eu tenho Nunca aprendi bem. Uma torcedora do Brasil. A gente está aí contando os dias para a Copa. Tem uma torcedora. A bordadeira tem um órgão fundo de garrafa maravilhoso. Né? Eu saio garimpando estes acessórios. Bom. Olha, torcedora é animada, né? Tá pronta, olha aqui, ó. Adorei o detalhe, olha o detalhe do short. Não, as roupas são geniais, os detalhes. É genial isso. E você leva muito tempo fazendo? Depende da boneca. Em geral, como essa torcedora, eu levo um dia fazendo uma boneca. Olha, mas... torcedora, você não é fashion, essa torcedora. A Marianja, por exemplo, essa é a minha revanche para os Anjos de Sesquiate, de Brasília. Olha, lembra os Anjos da Catedral? Os anjos são tão masculinos. É verdade, você fez um anjo tão feminino. Essa é a Marianja da Paz. E daí ela tem as asas feitas de folhas e flores do cerrado. Cerrado, ficou lindo isso. E aí eu levo mais tempo numa boneca assim, com certeza. Vamos aqui. Senta-nos aí pra mim, pra fazerem uma plateia aqui, nossa.
Você falou das roupas e são as... Achei chiquérrima. As Outro roupas... dia vi uma coisa tão bonita de Sesquiate, que a Vera Brandt me mandou, tão lindo o vídeo com as obras dele, tão bonito, né? Os Olha anjos que linda são maravilhosos. Gente. Ficou de um bom gosto isso aqui. Obrigada. Chiquérrimo. Mas sabe, as Benditas hoje, elas integram um projeto chamado Bendita Escola, numa escola pública de Brasília, na Asa Sul. E as crianças viajam nas roupas. Assim, cada turma tem uma bendita que é a sua madrinha. E os temas de cada bendita me foram passados pela coordenação da escola. Então, eles são uns lindos, porque criança pequena, eles trabalham com temas tipo bendita solidariedade, bendita resiliência. Para eles é só um nome novo. E eles viajam nessa história das roupas. E é interessante que me escrevem cartas, retratando a experiência deles em classe e tudo. E eles sempre desenham as benditas em pé. Embora eu faça quase todas elas sentadas, eles sempre desenham em pé. Eu trouxe, inclusive, uma cartinha de um pai, interessante, não uma mãe, um pai, que as crianças levam as benditas para a escola, para casa. Cada final de semana, uma delas leva. Ah, pode passear com a bendita. Eles fazem uma atividade de literatura em casa, com a família. Então tem tanto trabalho bonito, né? Ao mesmo tempo tem tanta gente vê, tanta escola caindo aos pedaços, tanta coisa mal feita, mas tem tanta coisa bonita. Tem muita coisa. É bom poder mostrar uma coisa bonita, né? E é uma escola pública. Bem feita, é uma escola pública, é legal. E também é muito lindo ver um pai falando que o momento dele com o filho, com a família lá, foi muito interessante. Ele, no caso, atribui a presença da bendita. E eu acho perfeito. Eu trouxe umas fotos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou para o intervalo, tá? Parabéns pelas suas benditas. Muito obrigada. Benditas bonecas de Maria Zi. Muito bom. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Silvia Pfeiffer vai fazer uma viagem pelo Brasil levando a Calas. Assim, uma agenda de responsabilidades, não é? De muita responsabilidade. Muita. Começa em Campinas, vai parar em Cuiabá, assim, mas aí passa por todo o interior de São Paulo, Nordeste, Belo Horizonte, Salvador, Sul, Florianópolis, Porto Alegre. Né? Depois a gente vai dar essa agenda aqui. Mas me conte como é que você chegou nesse espetáculo. Pois é, foi maravilhoso esse convite. Marília Pera me convidou, me ligou me convidando para fazer parte, querendo saber se eu gostaria. Claro que sim, eu já disse sim antes de até mesmo ler o texto, né? E o texto é genial no que se trata de contar a vida da Calas e mais um pouco, porque é uma vida, né? É uma animação. É um documentário vivo, é isso que eu queria dizer. A peça, como é que é o nome da sua produtora que estava aqui? Quem me viu? Tá aí atrás, não sei. Quem me viu, uma delas me assistiu. Deve ser a Cristina também. E a gente estava comentando isso, que é um documentário, a peça é um documentário. Eu conto coisas como Calas, eu conto fatos que aconteceram, através de perguntas do jornalista John, e simultaneamente é colocado no palco, porque o cenário são uns telões que simulam... Foi a nossa câmera, mulher, a Isa, que viu a peça. Muito chique. Chique, né? Nossa câmera woman. É raro. E essas telas que simulam paredes dentro de uma galeria
de Arte, que é onde está sendo feita uma exposição para ela, que ela vai visitar antes da inauguração. São projetados imagens, fotos, trechos de vídeos, de entrevistas dela, e também como se fosse um teleprompter, né? Textos, né? Coisas que ela falou, coisas que falaram dela, críticas que foram colocadas na época na imprensa, e ela aproveita para contar coisas para esse jornalista, coisas que ele sabe, coisas que ele não sabe, e tem essa dinâmica, porque ainda tem o áudio também. Se houve trechos em determinados momentos, quando eu falo, por exemplo, eu como Callas, falo cantei a Traviata em Lisboa, então aparece um trecho da Traviata cantada pela Callas. Eu não canto, viu, gente? Pois é, isso eu queria te perguntar agora, não deve ser mais ou menos inevitável. Todos os jornalistas do Brasil inteiro... Não canto, eu canto muito mal, inclusive. Quer dizer, embora eu tenha uma voz boa, mas eu tenho assim, não canto. Mas tem colocado trechos dela cantando. Também, deixa ela cantar. Exatamente. Não, que maravilha, né? Quando eu falo do Di Stefano, aparece o Di Stefano cantando, que é um tenor que foi parceiro dela há muito tempo, né? Em várias apresentações. Quando eu falo da Renata Tebaldi, aparece a Renata Tebaldi cantando. Então, muita informação sobre a vida dessa mulher, e eu ainda no palco, quer dizer, eu ainda troco de roupa várias vezes no palco. No palco? No palco, eu não fico uma combinação, eu tenho uma combinação e eu vou pedindo ajuda ao jornalista para trocar essas roupas, que são roupas cópias mesmo de roupas que ela usou, fiéis às roupas que ela usou nas óperas. Formato então eu uso, essas roupas estão expostas nos manequins, que fazem parte ali do cenário, da exposição que esse jornalista tá fazendo para ela. Então o jornalista faz uma exposição. É o Cássio Reis que faz o jornalista John. É o Cássio Reis, então ele vai me perguntando, vai me ajudando ali a vestir as coisas. E aí tem algum momento ali que é um pouco mais íntimo dos dois, de conversar, que eu pergunto alguma coisa sobre a vida dele, mas é muito mais sobre ela e sobre a vida dela, sobre ela e a vida dela. E de onde saiu essa peça, Marília, que descobriu? Então, o Fernando Duarte foi uma pessoa sempre envolvida com o teatro. Ele já foi tudo, camareiro, produtor, contra-regra. E o Fernando, desde a infância, ele ouvia Callas por causa de uma vizinha que colocava Callas ainda provavelmente no disco, na vitrola. E ele se interessou, sempre foi apaixonado por aquele som, e a partir do momento que foi ficando mais velho, foi procurando saber quem era aquela mulher. E ouvia muito e foi estudar, fazer o levantamento todo da vida dela, e acabou escrevendo 2 peças, não só essa, tem uma outra peça em cartaz também, escrita por ele, que é sobre a Callas, mas é o encontro dela com a Marilyn Monroe. Nossa! E não satisfeito com uma, ele escreveu 2 peças. E assim, ele sabe tudo da Callas, tudo, coisas que eu queria esclarecer também, eu perguntava para ele. Logicamente que eu fui fazer um estudo sobre a Callas antes, né? Fui ler e ver, assistir a tudo que eu podia dela, mas ele sabe de muita coisa. Inclusive eu perguntei, ela é devota de alguma, ela era devota de alguma... E ele me falou, da Madonnina, que é a mãe de Jesus, que está lá, a imagem da Madonnina na Duomo, que foi colocada na Duomo, no topo da Duomo, na realidade, para Duomo se tornar o prédio mais elevado de Milão. E eu tenho uma amiga em Milão. Eu falei, pelo amor de Deus, vai lá e arranja qualquer imagem da Madonnina para mim, né? Então, assim, eu peço sempre a Madonnina para me dar uma luz
para eu chegar pelo menos um pouquinho perto da Callas no espetáculo. Não é uma pessoa riquíssima em todos os sentidos, uma mulher muito forte e uma atriz, eu chamo ela de atriz porque ela era uma atriz, além de cantora, ela era uma atriz, ela tornou a ópera uma forma também, uma arte também no representar, não só no cantar. Foi muito intensa a vida dela. A vida dela é incrível, é incrível. Um sofrimento enorme, né? Desde do momento do nascimento, que a mãe queria um homem, nasceu uma mulher, e ela foi rejeitada pelos pais nos primeiros dias. E até o final da vida foi muita batalha, de uma força incrível. E a gente tem imagem? Tem, vamos ver? Constroem um ídolo e quando esse pobre ídolo adoece uma fase difícil na vida, nesse momento ele é destruído. Com os atletas dizem que estão em forma ou não. Comigo, dizem com desprezo, está acabada, perdeu a voz. Pois eles deveriam era dizer, hoje ela não esteve bem, mas ela é esplêndida. Vá vê-la. Maria, você é um mito, uma lenda viva. E o que é um mito para você, meu bem? Os heróis, os deuses e deusas extraordinários que permanecem para sempre. A beleza do mito é justamente seu mistério. Não é à toa que dizem que quando o mito é melhor que a verdade, publica-se o mito. As pessoas não conhecem o abismo que existe entre o mito do palco e a mulher no camarim. O público não quer ver seu ídolo como um simples mortal. Em Lisboa, uma garotinha me perguntou se eu fazia xixi. Respondi que sim. Ela saiu decepcionada. Coitadinha, você causou uma grande decepção na vida da menininha. Ela me olhou com desprezo. Claro, ficou imaginando a diva sentada na casinha. Se ela soubesse que você senta na casinha com a coroa na cabeça... Essa relação, né? Você estava falando do Fernando Duarte. Fernando Duarte. Eu fiquei pensando nisso. Isso é um programa interessantíssimo. Uma pessoa que várias pessoas escrevem livros, biografias, etc., porque admiram a pessoa. Uhum. Ele escreveu 2 peças, sabe tudo da vida de uma pessoa. Sabe tudo. Que ele provavelmente nunca encontrou. Será que ele encontrou? Ela? Não deve ter encontrado, encontrou? Não, com ela não. Não, nunca. Não, o Fernando é uma pessoa jovem, deve ter... Mas ela morreu quando? Ela morreu... 77. 77, é. Em 77. Ele não teve esse privilégio. Que loucura, né? É incrível, eu acho que ter essa oportunidade, para mim, é um presente, sabe? Eu me sinto absolutamente grata. Eu já agradeci a Marília muitas vezes. Marília, estou agradecendo mais uma vez a você pelo convite, pela oportunidade, pela confiança. Ao Fernando Duarte também, que além de autor, ele produz o espetáculo. Junto com a Cássia, da 9 Produções. E, enfim, a todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, assim, tem sido um grande desafio para mim. Eu estava vendo ali, eu já estou fazendo um pouco diferente do que eu vi, já estou amaciando um pouco mais. E é incrível a riqueza, a oportunidade de fazer essa mulher, porque é uma riqueza em uma hora. Eu trafego pela fragilidade, pelo delírio, pela neurose. Pela força também. Por tudo, pela alegria dela, pelo desespero dela. A vida dela realmente é incrível. E ela morreu muito jovem, né? 53 anos. Morreu com 53 anos. Que loucura. Mas é muito bom. A vida da Silvia vai virar de ponta cabeça, como diriam os paulistas, né? Assim, olha, a partir de sexta-feira agora, né, 14, 15 e 16 em Campinas, 22 de março em Caraguatatuba, 23 em Lorena. Isso aqui é... Lorena não. Não tem, isso aqui não é, desculpa. Caraguatatuba e Lorena nós não vamos. Nós vamos para Piracicaba e Jundiaí, na realidade. Vou matar aqui. Nessa ordem, Campinas, 14, 15 e 16, Jundiaí, 29, isso? 29, isso. 30, Piracicaba?
Eu acho que é o contrário, viu? Mas então, tudo bem. É Piracicaba e Jundiaí. Então nem vou dizer as 29. datas. Não, vou dizer só as cidades. Jundiaí e Piracicaba ainda em março, é quando chegar abril. Recife, João Pessoa, Natal, Salvador e Belo Horizonte. Quando chegar ainda abril... Ah, maio, né? Maio, tá louquíssima essa agenda aqui. Maio, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Goiânia, Cuiabá. Então abril é Nordeste, março é São Paulo, interior de São Paulo, a partir de Campinas. Abril é o Nordeste, Recife, João Pessoa, Natal, Salvador, e aí chega a BH, que já chega a Beloa, que é 25, 26, 27, segundo está escrito aqui. Você checa aí na sua cidade. Aí quando chegar maio é Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, e aí vamos para Centro-Oeste, Brasília. Eu acho que Cuiabá vai ser depois da Copa, se eu não me engano. Tem alguma coisa que mudou aí desse cronograma. Então, mas Calas não mudou, né? Ela inteira. Calas não mudou, com todas ela as suas inteira. nuances, digamos assim. Com todas as suas riquezas. Tá certo. Vou pedir outro intervalo, tá? Voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Que existe um sal rosa do Himalaia. Vou contar pra vocês, porque eu também fiquei nem perplexa, perplexa. Olha que barata, a cor linda, né? Aqui tá na forma de sal grosso, né? Parece cristal mesmo. Quer dizer, é um cristal. E é produzido na cadeia montanhosa mesmo do Himalaia, né? Caramba! É obtido, assim, de uma grande profundidade, né? Até por isso que ele tem um custo um pouco mais elevado. Tem uma concentração de zinco maior. Isso, ele tem magnésio, ele tem cobre, ele tem um pouco de zinco, ele tem alguns nutrientes em uma concentração maior do que o sal habitual, né? Muito bom. E aí serve também para usar como sal, o flor de sal, numa preparação depois de pronta, em pouca quantidade. É uma coisa mais refinada. É para dar uma bossa. O próprio preço já vai determinar. Com certeza, a quantidade que vai ser usada. Cadê a boneca que você... O boneco. Ah, o Bendito. Como é que eles chamam, Bendito? Esse é um Bendito sucesso. Que delícia. Olha, Bendito. Leda, tentando abrir um e-mail aqui dizendo que realmente mudaram algumas coisas. Tá, vê se você consegue aí. Pedindo para eu imprimir para trazer para você. Eu não imprimi. Olha aqui. O Bendito. O Bendito e as Benditas. E a... Iemanjá. Cadê a velhinha maluca? Sinal. Tá aqui. Iemanjá grávida. Iemanjá grávida? Olha aqui. Grávida. Isso. Eu tenho que entrar no Hotmail. E eu quero ver a velhinha maluca. Ela é festeira. A velhinha festeira, a velhinha do babado. Que delícia. Por favor. Muito bom, velhinha do babado. Bendita alegria bonecas autorais. Muito bem, parabéns mesmo. Obrigada. Eu trouxe para você ver o livro que Macau Góes e Graça Seligman fizeram sobre as mestras bonequeiras brasileiras. Ele está aí junto com a certidão de nascimento das bonecas. Tá vendo? Aí dentro tem uma certidão. A Bendita sai com a certidão. Nunca dá tempo da gente mostrar tudo, né? Mas aqui tem até uma certidão, tem umas bonecas, mostrou? Não, a página em branco. Olha aí, aqui, ó, a capa. Isso. Certo? Como é que é mesmo que vocês iam mostrar? Não, porque a gente fez uma parceria com a Fundação ProRim, onde a gente fez uma mobilização nas redes sociais para você fazer um post com a água no dia do Dia Mundial do Rim, onde você botava uma foto e hashtag beba água. E a gente até trouxe para dar de presente aqui para os convidados uma garrafa que a gente fez o hashtag beba água. E você pode enrolar a garrafa, guardar no bolso. Uma garrafa portátil. Exatamente. Cadê a garrafa? Tá ali com a produção. Pega ali, Elias, pra mim. As coisas debaixo da TV, tá? Hoje as redes sociais estão lotadas com as hashtags Beba Água. Muitas pessoas não estão sabendo por quê. Porque, na verdade, hoje é o Dia Mundial do Rim, está se utilizando toda essa questão. A gente também pegou esse assunto hoje por isso. Ana Carla já sabe que vem aqui sempre falar disso, problemas renais, né? A gente aproveitou o gancho do Dia Mundial da Água. Você lembrou que as pessoas que não têm doença
pessoas normais, vamos chamar assim, não saudáveis, devem tomar bastante água. A Patrícia falou em 30 vezes o peso, né? Então, se a pessoa pesa 70 quilos, 3 vezes 7, 21, toma 2 litros e 100 ml de água por dia. E você disse que as pessoas que têm doenças renais... Que têm doença renal avançada, que fazem diálise, elas não têm a água liberada, né? O líquido liberado, porque à medida que a doença vai avançando, que elas estão há algum tempo em diálise, elas param de urinar e alguns não urinam nada, zero. Então, tudo que você come, tudo que você bebe, acaba virando líquido, né? E entre uma sessão de diálise e outro, ela vai ganhar peso, então elas têm uma restrição de líquido por dia. Né? Mas quem não tem restrição, vai lá. Como é que faz para acessar mesmo o aplicativo? Vai na lojinha da Apple. Apple Store. Ou no Google Play, no caso de Android, né? Porque são duas plataformas. No caso de Android diferentes. é grátis. É grátis. E na Apple você vai e abaixa no seu próprio aplicativo, no seu próprio... Essa garrafinha... Pode ver que ela dobra. Ela dobra e você leva perto de você. Aí na bolsa, no carro, ajuda e sai bastante. por aí, torce para não engarrafar. Beba água. Então, estou aqui com o cronograma atualizado. Vamos lá. Março, 14, 15, 16, em Campinas, Teatro Brasil Quirim, Shopping Guatemi. 28 de março, Piracicaba, Teatro Erotides de Campos. 29, sábado, Jundiaí, Teatro Politeama. Abril, 5, 6 em Recife, Teatro Santa Isabel. 12, sábado, João Pessoa, Teatro Estação Ciência Cabo Brando. 13, Natal, Teatro Riachuelo. 19 e 20, Salvador, Teatro Sesc Casa do Comércio. 26 e 27, isso tudo ainda é de abril, né? 26 e 27, BH, exatamente. Teatro Bradesco Tênis Clube. Maio, 3 e 4, Florianópolis. 9, 10, 11, Porto Alegre. 16, 17, 18, Curitiba. 24 e 25, Lages, Rio Grande do Sul. 31 de maio e 1º de junho a definir aqui, tá? 7 e 8 em Cuiabá, de junho, e depois julho, Santos, e agosto, Brasília. Aí já é depois da Copa. Aí já é depois da Copa, paramos para a Copa, exatamente. Gente, agradeço a vocês por terem vindo, super obrigada. Obrigada. Muito obrigada, agradeço a vocês por estarem nos assistindo. E acho que a gente podia, mesmo que sejam 30 segundos, encerrar com o Guilherme Arantes, né? Que ele tem uma música tão bonita falando da água, amo o planeta Água. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, valeu. Ah, não coloca? Por quê?